Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja sempre nos nossos corações. Para quem está chegando agora, vendo esse vídeo, meu nome é Wagner, mais conhecido como Vaguinho aqui na minha cidade por um tempo passado. Aconselho você a assistir os vídeos anteriores, principalmente o anterior a esse, para que você possa estar dando sequência naquilo que eu venho propondo para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, em especial, e o Ministério. Obviamente que aqueles que são de outras denominações são muito bem-vindos. E qualquer dúvida que você tiver sobre a instituição Cristã no Brasil ou sobre a proposta que eu venho colocando aqui, você pode me chamar no privado ou colocar um comentário que eu irei, com muito carinho, te responder, tá bom? Antes de a gente continuar, irmãos, nós tínhamos falado sobre o primeiro tópico de doutrina, sobre o primeiro ponto de doutrina, que é aquele que fica atrás do inário. Eu quero falar duas coisas com a Irmandade, duas coisas, uma com a Irmandade e outra com o Ministério. É rápido, irmãos. Irmandade, vem me acompanhando, assiste os vídeos, você não precisa curtir, você não precisa colocar comentário. Eu peço só que você compartilhe. Manda para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, para alguém do ministério. Faça isso, irmãos, que vai ser de grande ajuda para aquele que está aflito pelas coisas que vêm acontecendo, aqueles que saem da congregação e estão falando mal, pelos vídeos que você vem recebendo, falando da congregação que é uma seita, falando mal dos irmãos. Eu vou estar aqui rebatendo todas essas críticas, sendo eu ex-membro da congregação, mas com um amor muito grande pela Irmandade e pelo ministério, irmãos, eu vou estar aqui defendendo com unhas e dentes, irmãos, aquilo que um dia, irmãos, eu senti aí dentro da congregação, tocando meu instrumento, atendendo o culto. Não deixarei que isso seja jogado na lama, irmãos, por pessoas que cometem essa apostasia usadas pelos espíritos malignos que infelizmente está tomando, né, uma proporção muito grande, tá bom? Quanto ao ministério, irmãos, eu peço que você assista o vídeo, os vídeos anteriores que eu assisti, e a minha proposta é que vocês não virem motivo de chacota, não virem motivos de piada, como tem acontecido, das pessoas pegarem os vídeos de vocês atendendo o culto na hora da palavra e pregando, irmãos, umas coisas absurdas por falta de conhecimento. Não é maldade, não é nada desse sentido ruim. Mas por falta de conhecimento, irmãos, umas coisas absurdas são faladas e eu fico muito triste, irmão, porque fica difícil defender, tem coisas que são indefensáveis. Então, principalmente aqui para o Ministério de Jacareí, né, que eu tenho um carinho muito grande, eu peço que você assista, me acompanhe, não precisa curtir, não precisa comentar, não precisa me falar que você está assistindo, não precisa falar para ninguém, você entendeu? Eu quero só que você assista, eu vou te encher de informação, irmãos, para que você, quando for atender um culto e chegar a hora da palavra e o Senhor te revelar a palavra, irmãos, você possa ter o conhecimento para poder interpretar a revelação do Senhor. Não sei muito, irmãos, mas você pode ter a certeza, irmãos, que o pouco que eu sei vai ser o suficiente para que você mude a vida das pessoas que estão sob o seu cuidado, sobre o seu pastoreio. Para você que é diácono, vai ser de grande importância para você entender, irmãos, que você não tem que ficar atendendo culto, você não tem que ficar aparecendo para lá e para cá. O seu ministério é tão importante, irmão, que você não imagina, irmãos. Se você se apegar, você vai perder o sono de madrugada, porque o aflito, quando, irmão, ele ora, você já deve ter passado por isso, mas as proporções são diferentes, mas quando a fome bate, irmão, quando o dinheiro acaba, quando o seu filho te chama para pedir o que comer e você não tem o que dar, nós que somos da congregação, não é, irmãos? A gente sempre pensa no nosso diácono. Então, se você não estiver preparado, irmãos, vai cair sobre a sua cabeça e sobre a sua casa, irmãos, um jugo muito pesado, uma cobrança muito pesada, porque tudo tem as suas responsabilidades. Muito bonito, você foi colocado para diácono, glória a Deus, vamos todos ficar felizes. Mas a sua responsabilidade, irmãos, para com os pequeninos é muito grande, irmãos. São almas que dependem de você, são bocas que dependem de você para se alimentar,
para que a fé não seja abalada. Não é? Porque a prova longa, irmãos, ela nos leva a blasfemar. Então, quem blasfemar porque você não estava pronto para ser atendido, cai sobre você. Você vai ser responsabilizado. Então, em vez de você sair querendo atender culto por aí, né? Querer atender, pregar a palavra por aí, né? Ah, eu sou o diácono. Não, irmão, se consagre e eu vou te ajudar, irmão. Essa é a minha proposta, eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar ponto por ponto. Nós vamos pegar essa Bíblia, irmão, essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós, esse livro magnífico, irmãos, e nós não vamos sair dele. Eu não quero citar autor de lado nenhum, eu não quero saber de ninguém dessa terra. Nós vamos falar sobre a graça, sobre a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Nós vamos pegar só as coisas da Bíblia, tá bom, irmãos? É isso. Me perdoa, me alonguei um pouco, tem 5 minutinhos aqui que eu estou falando. Vamos partir para aquilo que a gente precisa para terminarmos sobre os tópicos de doutrina. Paramos no tópico 1, já falamos sobre ele. Quem não assistiu, vai lá assistir, entendeu? Não vou nem comentar sobre eles. Nós vamos partir para o tópico 2, que está escrito assim. Vamos lá. Nós cremos que há um só Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder. Certo? Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O endereço para você ver, né, o que ele está falando. Nós cremos que há um só Deus vivente. Veja bem, irmãos, há um só Deus vivente. Só que desse Deus vivente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, cremos na Trindade, na Santa Trindade. Esses três seres, irmãos, são independentes. Eles são seres independentes, mas são os mesmos. Eu sempre dei o exemplo da água. Ela pode ser líquida, gasosa, ou ela pode ser sólida, mas não deixa de ser água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, são três pessoas independentes e distintas, mas não deixam de ser deuses. De ser um Deus, não três, um Deus. É o mesmo Deus, mas ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. Mas são pessoas distintas, entendeu? Ele não sai dele, ele não vira filho, depois vira o Espírito Santo. Não, tem o Filho, tem o Pai e tem o Espírito Santo. Mas eles são um só. Tá? É isso que nós cremos. E aí vai estar lá em Efésios, né, no capítulo 4, 6, um só Deus e Pai, o qual está sobre nós e em todos nós, agindo por meio de todos. Todos, guarde bem essas palavras, irmãos. Todos. Deus, olha só, age por meio de todos. Não há acepção de pessoas, tá? Então, guarde bem, porque nós vamos sempre falar sobre isso, tá? Para a gente quebrar essas pessoas que vêm aí com essas doutrinas diabólicas de separatismo. Então vamos lá, irmão. Lá em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade de novo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Certo, irmãos? Lá em João, porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo a estes são três. Beleza, irmãos? Então, cremos na Trindade, né? E na unidade dessa Trindade. Tá bom, irmãos? Então, você crê em um monte de Deus. Não, nós cremos num só Deus. E esse Deus, ele é tão poderoso, irmão, tão maravilhoso, tão magnífico, que ele tem ali o seu Filho e o seu Espírito Santo. No tópico 3, irmãos, nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador. Guarde bem, irmãos, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Você viu de novo, irmão? Todos, tá? Todos. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, 27, está escrito assim: há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, essa Maria, a mãe de Jesus, né, que o gerou. Aí está escrito no versículo 35, respondendo o anjo, disse que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos aí uma mulher escolhida por Deus, a qual ele o colocou o seu Espírito Santo e o fez gerar o nosso Senhor Jesus. Em João, no capítulo 1, no versículo 24, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória como unigênio vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E para encerrar, irmão, no 1 Pedro,
nós temos no capítulo 3:18, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Por que eu pedi para você guardar essa parte do verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Porque em algumas instituições acredita-se que Deus é um ser, né, supremo, que Jesus não é o Filho, mas ele é um Deus menor. Eles dizem que não, que acreditam num só Deus, mas aí Jesus é um Deus menor, não tem o mesmo poder, aquela coisa toda. A Igreja Católica, acreditando que Maria é a mãe de Deus, cai nesse pequeno problema de confusão literária ou de interpretação, né, que foi a parte que eu pedi para vocês enfatizar do verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Maria, irmãos, foi uma mulher magnífica. Ela foi escolhida por Deus, tem as suas qualidades que não houve antes dela e nem após ela uma mulher igual Maria, né? E aí desceu sobre ela o Espírito Santo e ela ficou gestante. Dela nasceu o Filho de Deus. Mas, após nascer o Filho de Deus, ela consumou, né, o seu casamento. Ela já era casada, mas consumou o seu casamento com José. E se tornou, irmãos, uma mulher maravilhosa, mas uma mulher assim como todas as mulheres do mundo, mortal, né, criada, né, Deus a criou. E ponto final. Ela não é intercessora de ninguém, ela não é a mãe de Deus, mas ela é mãe do verdadeiro homem, que é o Senhor Jesus, seu Filho, não do verdadeiro Deus. E nós, irmãos, temos que respeitá-la, porque essa mulher, irmãos, além dela ter sido escolhida por ser uma pessoa muito especial, vocês imaginam, irmãos, vocês já pararam para imaginar, você que é mãe, ou você que quer ser mãe, o sofrimento dessa mulher, né? Porque ela viu os milagres do filho dela, ela, com certeza o Senhor Jesus desabafava com ela por ser a sua mãe, né? E ele sendo homem, confiava muito nela, ela sempre estava com ele, e aí ela vendo os homens o massacrar, né, lá na cruz, e ela com aquela sensação de impotência, querendo arrancar ele de lá, querendo que ele voltasse a ser criança de novo, que pudesse pegar ele no colo de novo, pudesse, sabe, lembrando de quando ele tinha nascido, lembrando de quando ele era pequenininho, né, irmãos? É uma coisa muito dura, né, irmãos? A gente vê, eu sempre me emociono, porque é uma coisa muito complicada, né, irmãos, o que Maria passou. Então, irmãos, nós devemos muito respeito a ela. Mas ela se tornou uma mulher normal, né? E, então não existe intercessor a não ser o Senhor Jesus. Ponto final. Tá bom, irmãos? No tópico 4, nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos que junto a ele serão punidos no fogo eterno. Irmãos, ó, se você crê, como está escrito aqui, no diabo, nos maus espíritos, obviamente nós cremos em anjos, nós cremos na luz, porque se cremos nas trevas, a luz. Então nós temos essa crença. Qual que é o grande problema? Eu só vou colocar aqui para vocês o endereço que está, porque é Mateus 25, 41, capítulo 25, versículo 41, que está escrito em seguida. O rei se voltará para os que estivessem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Tem outros versículos, tem outros livros que falam sobre anjos, sobre os diabos. Em Jó mesmo você vai ver Satanás se apresentando diante de Deus. Enfim. Agora, isso é uma coisa bem, bem peculiar, irmãos, porque nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o diabo, ele é um ser que ele foi criado da luz, irmãos. Então, tem um ditado que fala assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Porque na parte espiritual também funciona. Nem tudo que é luz, irmão, nem tudo que reluz vem de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, você pode estar ouvindo uma explicação, alguém chega para você e te explica um evangelho, e você começa a ver uma luz, e você fala, nossa, esse é o evangelho verdadeiro. Eu vou te dar um exemplo, você pega, por exemplo, os testemunhos de Jeová, por exemplo, e eles vão falar para você, os mormons, né, que são mais ou menos a mesma categoria, eles vão falar para vocês, olha,
Jesus Cristo, ele não é o filho de Deus, ele não é o filho de Deus, assim, ele é irmão do diabo, né? Eles têm tudo isso, tá, irmãos? Ele é irmão do diabo e os dois tinham ali, vivia junto, só que um escolheu o mau caminho, o outro o bom caminho, e você vai vendo aquilo, irmão, e eles vão falando de um jeito, eles vão te dar livro, vão te dar caderninho, e você vai, irmãos, é uma luz que não vem de Deus, irmãos. É uma luz que não é o evangelho verdadeiro. Entendeu a minha explicação? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No tópico 5, irmãos, dos tópicos de doutrina, nós temos escrito assim, ó, nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé. Tudo é pela fé, tá, irmãos? Não existe nada feito por obras. Nada que a gente fizer aqui nessa terra vale alguma coisa. É tudo pela fé, tá? Guarda bem isso que eu estou te falando, que vai te fazer entender muita coisa lá na frente. Só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi eleito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 25, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Deus o propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Lá em Coríntios, no versículo 1, capítulo 30 também tem, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, irmãos, o que acontece? No tópico 6, nós já vamos falar, vai estar ligado com esse tópico também, porque você ouviu falar que nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé, certo? Isso aqui está escrito no tópico da congregação. Veja bem, está atrás do inário. Não é pelo batismo. O batismo não regenera. O batismo não lava pecado. Nós aprendemos, eu aprendi, né, particularmente isso quando era pequeno, e está errado. A regeneração e o nascimento, irmão, se vem primeiramente pela fé. Primeiramente por você acreditar, certo? E depois vem o batismo. Entendeu? Pode acontecer ao contrário? Pode. Mas não tem nada a ver com regeneração, não tem nada a ver com lavar os seus pecados. Eu quero ver, irmãos, agora falando sobre isso, eu quero ver se eu gravo um vídeo especificadamente sobre o batismo, que é uma coisa que não só a congregação, mas outras denominações dão uma certa ênfase errada, tá? Só para vocês terem uma ideia, biblicamente são 4 batismos que nós temos, 4 tipos de batismo para a gente alcançar a salvação. Então, o batismo pelas águas, irmãos, é o segundo. Não é o todos são importantes, mas não é o que vai te levar para a salvação. Você tem que estar entre eles, entre os 4 batismos, tá bem organizado. Então, irmãos, porque no tópico 6, nós cremos no batismo da água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, top, que está lá em Atos, no 2,38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Só um minutinho, irmãos. Aí, nessa parte do tópico 6, nós cremos no batismo, está ligado com o tópico 5. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, na congregação, a gente aprende desde pequeno. Quando a gente está lá no batismo, num culto lá, né, o ancião está lá atendendo e fala, vem aqui, porque os seus pecados vão ser lavados, né, você vai ser uma nova criatura. Não, irmãos, não. O batismo, ele é muito específico, irmãos. O Senhor Jesus é muito específico. Tanto é, irmãos, que como eu disse, eu vou fazer um vídeo sobre o batismo, mas você vai ver que o Senhor Jesus chega até João Batista e ele pede para ser batizado. Ora, como que ele pede para ser batizado? Se ele não tinha pecado nenhum. Então, o batismo não pode ser é impossível ser
uma coisa que vai te lavar de pecado, entendeu, irmãos? O lavar o pecado, irmãos, é o sangue do Senhor, é a única coisa que lava o pecado, irmãos, é o sangue do Senhor Jesus. Se não fosse a sua morte, irmãos, não teria como não teria como lavar os nossos pecados. O batismo de João nas águas, o batismo das águas, irmãos, ele é uma coisa mais voltada para arrependimento, sabe, irmãos? Para a gente se arrepender daquilo que dos pecados que nós já havíamos cometido. Tá bom, irmãos? Então, ficamos nisso aí. Então, o tópico que está falando aqui, no endereço que está falando aqui do 6 é Mateus 28, 18 e 19, né? E o Mateus 28, 18 e 19 está assim, ó: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Bíblia sempre, o Novo Testamento sempre vai falar sobre isso aí também, entendeu? Vamos para o tópico 7. Tópico 7 agora, nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidências de nova língua. Tá vendo, irmão? Esse já é o outro batismo. Nós temos o batismo da água, aqui já está falando do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo com evidências de nova língua, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Lá em Atos dos Apóstolos, lá no Pentecostes, vai tá no capítulo, ele coloca aqui no capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós cremos nisso, viu, irmão? Qualquer outra pessoa que chegar para você e falar assim, não, mas esse negócio de línguas aí, irmãos, é mentira. Não, isso aí não existe, irmão, já acabou faz tempo, irmãos, fuja dessas apostasias. O batismo do Espírito Santo, com evidências de novas línguas, ele é até hoje vigente, irmãos, acontece, vai acontecer, irmãos, um pouco antes da volta do Senhor Jesus, que vai ser um dos sinais da sua volta, que é quando tudo cessar, né, irmãos? Quando os milagres cessar, quando as línguas cessarem, aí, tá chegando o Senhor Jesus. Mas, irmãos, os milagres estão acontecendo, o Senhor está batizando com línguas, o chicote está estralando, Deus está aí trabalhando na nossa vida, então, ele está vindo, mas ainda não é o final, tá, irmãos? Se eles acreditam nisso aí, deixa eles seguirem o caminho deles. Então, irmãos, esse é o capítulo 7, o tópico 7. Lá em Atos do 45, 47, no capítulo 10, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouvia falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém receber a água para que não sejam batizados estes? Que também receberam como nós o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Olha só o que Pedro fala. Ele chega com um pessoal lá, que é da circuncisão, quando fala da circuncisão, que eram judeus, né, como eles, e viram os gentios sendo batizados com o Espírito Santo. Pedro, juntamente com os outros, se maravilharam, né, porque viram a grandeza de Deus, está batizando os gentios, aqueles que não são da circuncisão, aqueles que não são do povo escolhido, né? Ou seja, o Senhor Jesus abrangiu o negócio, muita gente já pode ser salvo, todos agora podem ser salvos, né? E então ele fala, e agora? Nós não podemos batizar esses aí também? Se o Espírito Santo já o batizou, quem somos nós para não batizar com água? Né, irmãos? Então é uma coisa muito, muito bonita, muito linda, né? As coisas de Deus são uma coisa muito santa. No tópico 8, irmãos, nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo, este é o cálice e o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Está lá em Lucas 22, 19 e 20, Coríntios 11, 24 e 25, tá? Que vai estar escrito lá em Lucas a mesma coisa que está escrito aqui na parte de cima, que tomou o pão, partiu, dizendo, esse é o meu corpo, e depois tomou o cálice, dizendo que era o sangue. Tá bom, irmãos? Esse daí é o tópico 8. No tópico 9, irmãos, nós temos aqui, ó, nós cremos a necessidade de nos abster das coisas sacrificadas dos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Essa Assembleia, irmão, os discípulos se reuniram, né, junto com outros, e eles estavam
conversando sobre aquilo que agradava a Deus e aquilo que não agradava. Muita coisa foi conversado, e uma das coisas que eles decidiram foi colocar essas, vamos dizer assim, essas leis para que o povo chegasse mais ao Senhor. Então está escrito assim, ó, lá em Atos 15, 28, veja bem, irmãos, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, não deixar mais pesado a graça, né? Se não está essas coisas que são necessárias. Então, quais são essas coisas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, irmão, sabe aquele negócio, São Cosme e Damião, festa junina, né, que são sacrificadas, que são coisas que, não é que é sacrificado, mas são coisas voltadas a isso. Por exemplo, festa junina é de São João, é para São João, é João mesmo, o discípulo aqui, tá? Então eles vão fazer uma festa, vão colocar comida lá e vão, isso aqui é para São João. Não, meu irmão, isso aí a gente se abstém, é melhor não pôr a mão. Uma festa junina da escola, irmãos, por exemplo, a escola do meu filho vai fazer uma festa junina. Beleza, irmãos, porque não tem nada de espiritual, é uma coisa simbólica para as crianças brincar, né? Uma coisinha assim. Eu não vejo mal, tá, irmãos? Uma coisa é uma festa junina da escola, né? Uma festa junina da faculdade lá, né? Que não tem um culto voltado a isso, né? Vamos aqui fazer uma oração, uma reza aqui. Então eu na minha concepção não vejo problema, né? Tem gente que não vai em nenhum, respeito, mas eu na minha concepção não vejo problema. A gente se abstém do sangue, né? Do sangue, irmãos, aqui que fala. Esse sangue aqui é o sangue animal, tá, irmãos? Da carne sufocada e da prostituição. Vocês vão ver, irmãos, que nesse tópico, no tópico 9, tá escrito assim, ó, da carne sufocada e da fornicação. Sacou? Aqui está um grande problema, irmão, porque na Bíblia não é fornicação, é prostituição. Prostituição e fornicação é uma coisa muito diferente uma da outra, certo? Então, prostituição, né, a gente já sabe o que é. E fornicação, irmãos, isso aí pegou muita gente. Teve muitos irmãos do ministério que não vou dizer que matou, porque eu não sei se eles chegam a ter esse poder, sabe, irmãos? Porque Deus, ele é muito misericordioso, mas que machucou muita alma, irmão, de moços, moças, né, que estavam noivo ou namorava e adiantou o casamento, e esses irmãos rebentaram com eles, que você perdeu a graça, você não tem mais salvação, aquela coisa toda, né? O irmão cometeu um adultério, você perdeu a graça, porque não sei o que, tá? Por quê? Porque colocaram aqui fornicação, mas é prostituição. Tá certo que a fornicação também é falado, viu, irmão? Mas não é um pecado de morte, né? E a gente vai falar também sobre pecado de morte. Beleza, irmão? Tópico 10. Vamos lá. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que forte, irmãos. Todo pecado vai ser perdoado. Está lá em Mateus 8,17, que é isso que está falando aqui, né? E depois está lá também em Tiago 5, 14 e 15. E vocês estão vendo, irmãos, num dos vídeos eu falo sobre aquela unção dos irmãos anciães, quando vão lá, quando eles são colocados para anciães, quando são colocados para diáconos, é feita uma unção deles lá em cima do púlpito. E muitos acham que essa unção, irmãos, é feita como se tivesse sido feita aquela unção no Senhor Jesus, sabe? Que a mulher chega e joga um jarro de azeite nele, tá, aquela coisa toda. Ou como Davi, quando foi ungido rei. Não, irmãos, essa unção não é para você, viu, ancião, diácono, não é essa unção não é essa para você, tá? Você não é rei, você não é sacerdote, você entendeu? Você é simplesmente um mero instrumento na mão de Deus, assim como todos nós. É essa unção aqui que é feita para você. Porque quando você é colocado nesse ministério, cresce na congregação, que você precisa dessa unção para que todos os seus pecados sejam perdoados, e a partir daquele momento você use o ofício do seu ministério com liberdade dos seus pecados anteriores,
né, tenham sido perdoados e você esteja tranquilo, entendeu? O diabo não te acuse de mais nada. Beleza? Tópico 11. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa mais linda, irmãos. Eu vou falar para os irmãos, não tem nada que vale mais a pena do que isso. Então tá lá em Tessalonicenses: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Só um adendo aqui antes de falar sobre o versículo 17, vocês vão ver, por exemplo, que os adventistas acreditam que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Os dois são a mesma pessoa. Não são, viu, irmãos? O arcanjo, querubins, eles foram criados. Jesus Cristo não foi criado, tá? Jesus Cristo, os anjos foram criados assim como nós. A diferença é só o plano espiritual e o plano temporal, tá? Então, o Senhor Jesus, ele não tem nada a ver com o arcanjo Miguel. Tanto que eles usam esse versículo para falar disso. Mas ele vai descer com a voz de arcanjo. Não, está escrito assim, ó. Presta bem atenção. A voz do arcanjo ele descerá. Então, o que se entende é que o arcanjo vai estar anunciando o Senhor Jesus com a sua voz forte, poderosa. Você entendeu? Não a mesma pessoa. Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lá em Apocalipse fala uma coisa bem interessante ainda nessa mesma linha: bem-aventurado os santos, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Irmãos, então vocês podem ver que aqueles que não subir na primeira leva vai ficar aqui 1000 anos, né? E quem subiu 1000 anos vai estar lá com o Senhor Jesus, né? Vendo toda essa pegada de tribulação, de horrores, aquela coisa toda que, se não fosse a misericórdia de Deus, nem os escolhidos estariam salvos. E por último, o tópico 12, para a gente encerrar, esse é o versículo: nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Esses irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí lá em Atos, tendo a esperança em Deus, como esses mesmos também esperaram, de que há de haver ressurreição tanto do justo como dos injustos. Os justos e os injustos, irmãos, vão ressuscitar, os mortos, os mares darão os seus mortos, aquela coisa toda. Então, a maior diferença vai ser o quê? Vai ser aqueles que vão com o Senhor e aqueles que vão ficar para o tormento eterno. Lembrando, irmãos, que se você está esperando, você que já é batizado, você que tem a sua fé já estabelecida em Cristo, irmãos, você não vai passar por julgamento nenhum, você está sendo julgado todos os dias. Então, quando você ouvir alguém pregando ou alguém ensinando, porque naquele dia nós vamos passar pelo julgamento, não, nós não vamos passar por julgamento nenhum, irmãos, porque nós já estamos sendo julgados todos os dias. Tudo aquilo que eu faço, irmãos, eu vou ser responsável e eu pago aqui mesmo. É fato, irmão, é fato. Se você está achando que o que você está fazendo aqui, lá você vai ver o que vai acontecer, que você vai tentar dar um jeitinho brasileiro, esquece, irmãos. Você vai ser responsabilizado. Você vai ser responsabilizado pela sua covardia, você vai ser responsabilizado pela sua língua, você vai ser responsabilizado pela sua maldade, você vai ser responsabilizado pela sua bondade, você vai ser responsabilizado pela sua caridade, entendeu? Já é aqui mesmo, irmão. O que você faz, aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. É aqui, não se colhe mais nada lá. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, encerramos. Esse é os 12 tópicos. A gente vai, durante os próximos vídeos, falar muito sobre eles. Eu vou utilizar muito eles. E eu fiquei muito feliz, irmão. Vocês perdoem, eu quis fazer esse vídeo bem rápido, porque a gente tem bastante coisa para fazer. O tempo é muito curto, irmãos. São muitas pessoas fazendo vários vídeos e eu sou sozinho nessa luta para enfrentar todos esses aí que estão gravando vídeo, falando mal da congregação. Então me aparecem vários vídeos, e se eu pudesse eu fazia um vídeo por dia, mas assim, os irmãos sabem que a vida da gente é bem complicada. Então eu quis terminar logo os tópicos de doutrina,
fazer bem rapidinho, porque já está lá, é só você olhar, se tiver alguma dúvida está lá na Bíblia, qualquer coisa, de alguma dúvida você tem o meu privado e eu estou aguardando, tá bom, irmãos? O próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre um assunto que é o que pega muita gente, leva muita gente à depressão, e o Senhor fez uma obra muito grande na minha vida, e eu quero falar eu quero falar para vocês o caminho que liberta muito, irmãos. 90% da nossa vida é libertada espiritualmente e materialmente, é liberta por esse assunto que eu quero falar com vocês, que é o perdão. Tá bom, irmãos? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre perdão. Me aguarde, me acompanhe, orem a Deus por mim, que eu não esquecerei de nenhum de vós nas minhas orações. Deus que abençoe a todos, irmãos. Perdoa aí o vídeo ficar longo, mas foi necessário para a gente encerrar esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me mandar no privado. Um grande abraço, paz e graça para todos vós.